Fala tropa, meu nome é Derek Rios, eu fui aprovado no CFN de 2022 e acertei 41 das 50 questões da ESA também deste ano. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre erros que você pode cometer na sua preparação e que vão te prejudicar bastante. Alguns desses erros eu mesmo já cometi e conforme eu fui corrigindo esses erros, eu vi que o meu desempenho no meu estudo melhorou bastante. O primeiro erro que eu considero extremamente prejudicial para o seu estudo é o erro de não planejar. Que esse não planejar envolve vários fatores. Por exemplo, você não planejar o que você vai estudar em determinado período de tempo. Sei lá, num mês que você vai estudar, numa semana e até mesmo num dia. Era muito comum que eu sentasse para estudar, isso no começo, e eu não soubesse nem qual matéria eu iria ver e muito menos o conteúdo que eu iria ver. Então, para corrigir esse erro, você divide o que você vai estudar na semana, quais matérias você vai estudar e qual conteúdo você pretende ver nessas matérias. E também se você vai assistir aulas, se você vai praticar por exercícios ou mesmo se você vai revisar aquele conteúdo. O segundo erro que eu cometi foi o que mais me prejudicou durante a minha preparação para o concurso da ESA, que foi não fortalecer minha base antes de pegar assuntos e exercícios mais complexos. Bom, eu tenho grande dificuldade em aprender a matéria de matemática, só que eu já estava muito entre aspas, fome de aprender os assuntos complexos que realmente caem no concurso. E eu pulei, basicamente, eu passei muito rápido pela matemática básica, então eu não aprendi. Já acumulou a falta de conteúdo que eu tive no ensino médio, ensino fundamental, e também eu não liguei de estudar a base antes de começar os assuntos como trigonometria e as funções e eu apanhei bastante, apanhei bastante mesmo, até que eu assisti um vídeo de algum produtor de conteúdo no YouTube dando a dica que eu fortalecesse minha base antes de começar a fazer exercícios mais complexos, ver conteúdos mais complexos. Isso é realmente uma das coisas que me prejudicou no meu estudo. Ou seja, antes de você pegar os assuntos complexos, fortaleça sua base. Outro erro que eu cometi na minha preparação foi de fazer resumos muito extensos. Tudo bem que tem muita gente que tem dúvida quanto à produção de resumos. Tem gente que não sabe bem como fazer, se está muito curto, muito grande, ou se é para colorir, se não é. Bom, eu creio que isso é uma coisa subjetiva, porque eu faço resumo de um jeito, você faz de outro. Para mim, o meu resumo dá certo, mas pode ser que para você não dê. Bom, eu gosto de grifar, eu gosto de escrever frases curtas, definições, conceitos, fórmulas. Isso são coisas que eu copio hoje. Porém, no começo da minha preparação, eu basicamente queria escrever tudo que o professor falava, tudo que ele botava no slide. E muitas vezes eu passava o olho naquele texto enorme que eu copiei e eu nem lia. Ou seja, eu gastei minutos preciosos escrevendo aquele resumo que na verdade era a cópia do slide e eu nem chegava a ver depois. Então, conforme eu fui estudando, conforme fui fazendo mais resumos, eu percebi que quanto mais sucinto fosse o meu resumo, mais enxuto mesmo, melhor, tinha mais probabilidade de eu voltar, de ler aquele resumo e entender e revisar realmente aquele assunto. Então, não perca tempo fazendo resumos longos. O quarto erro que eu cometi na minha preparação e que você não deve cometer de jeito nenhum é o de não fazer exercícios. Bom, eu comecei a estudar já na fome de fechar o edital, porque eu acreditava que assim que eu fechasse o edital eu estaria totalmente pronto para o concurso da ESA. E realmente foi um equívoco da minha parte, porque eu fui na pressa de realmente estudar todos os conteúdos, todas as matérias, só que eu fui vendo de uma forma que eu não estava assimilando bem. Eu vi uma aula, fazia alguns exercícios e eu ia ruim em boa parte dos exercícios. Mesmo assim eu fui prosseguindo, insistindo no erro para fechar o edital e não deu em nada, porque
eu passava por cima dos assuntos, eu não assimilava os conteúdos que eu via e aquilo foi me prejudicando de tal maneira que virou uma bola de neve e eu estudava de tudo um pouco e não sabia nada praticamente. Então eu desacelerei, eu voltei aos assuntos primários e fui praticando-os. Eu pratiquei, fiz bastante exercício e é uma coisa que eu sugiro para você, que você pegue um assunto, você veja a teoria, veja com calma, faça seu próprio resumo, não pegue o resumo dos outros, faça as suas anotações, copie as fórmulas, os conceitos, tudo que você acha que for te ajudar a lembrar daquele assunto e que o mais antes você começa a praticar e começa com exercícios básicos mesmo, aquele que sei lá, pede o conceito de algo ou pede a aplicação direta de uma fórmula. Comece pelo básico e você vai subindo nessa pirâmide de aprendizado, nessa escada do aprendizado, e que você vai pegando exercícios cada vez mais complexos, que assim somente vai trabalhar mais e você vai assimilar cada vez mais o conteúdo que você está vendo. O quinto erro é o erro de não revisar. Bom, seu cérebro tem uma curva de esquecimento, o meu também. Por exemplo, tem coisas que eu estudei hoje que daqui a 2 meses eu não vou saber nem os conceitos. Então, por isso que é necessário que constantemente eu revise aqueles assuntos e que você também faça isso. Você vê um assunto, daqui uma semana, esse seria o ideal, né? No próximo dia, seria bom você dar uma lida pelo menos no seu resumo. Daqui uma semana, dá uma lida no resumo e faz algumas questões para não esquecer pelo menos os conceitos. E daqui um mês você vê de novo. E assim você vai sempre renovando o seu aprendizado. Você nunca mais vai esquecer daquele assunto. Então, a revisão é um passo importantíssimo na sua preparação. Então, tropa, o vídeo está acabando. Eu espero que você não cometa os erros que eu citei aqui e que você, nesse ano de 2023, você consiga melhorar nos seus estudos, você consiga passar no vestibular, no concurso dos seus sonhos, para que você consiga uma vida melhor. Eu sei que muitos de vocês estão em condições que vocês não queriam estar, vocês aspiram a coisas maiores. Vocês aspiram a um emprego, a uma faculdade. Eu sei que esse ano é o nosso ano. Eu estou batalhando bastante. Creio que se você está assistindo esse vídeo, você também está. E que você se tranquilize, faça o seu estudo, tente corrigir seus erros, que esse ano é o nosso ano. Tropa, caso vocês queiram ter um contato mais próximo de mim, um contato mais pessoal, eu tenho um grupo do canal no Telegram e eu vou deixar o link deste grupo ou na descrição ou então no primeiro comentário fixado.